Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente está aqui para conversar sobre A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Essa discussão faz parte do nosso projeto Lendo Clarice e a ideia é a gente discutir todos os romances da autora, então já tem vários vídeos publicados em relação à obra da Clarice Lispector por aqui e vários outros vão sair também. A gente está seguindo a ordem cronológica, então hoje a gente fala sobre A Paixão Segundo GH, que foi publicada em 1964. Até agora a gente pode dizer que é o romance mais psicológico que a gente já discutiu por aqui, da Clarice. As outras obras são também bastante psicológicas, também tem muito fluxo de consciência, como é característica da obra da Clarice, mas essa com certeza isso é levado para um outro patamar, para um outro grau, e a Clarice avisa isso logo na abertura do livro. Então hoje a gente conversa sobre A Paixão Segundo GH. Se você está chegando por aqui agora, já aproveita para se inscrever, curte os vídeos, ativa as notificações e divulga o vídeo e o canal aí para quem você acha que se interessa por literatura. Bom, lá numa introdução ali, ou numa espécie de apresentação para possíveis leitores que a Clarice faz, ela meio que faz um aviso ali, uma espécie de aviso dizendo que queria que o livro ficaria contente se o livro fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. Ao mesmo tempo que ela diz na frase anterior que esse livro é como um livro qualquer, então a gente tem esse paradoxo aí. Ao mesmo tempo que ela diz que é um livro qualquer, ela também diz que queria que fosse lido por pessoas de alma já formada, porque ela faz uma ressalva ali, porque ela vai dizer que só essas pessoas entenderão bem devagar que este livro nada tira de ninguém. Então essa ideia do bem devagar vai ser bem importante para compreender A Paixão Segundo GH, que a gente pode dizer que é um livro bem devagar. A gente tem um único evento principal que sustenta a narrativa, um único acontecimento, ou talvez o único fato concreto, que é a ação da GH comer a barata. Então a gente tem uma única ação e para essa ação acontecer a gente tem todo um romance sendo escrito para mostrar esse desfecho, essa espécie de acontecimento central da obra, que ao mesmo tempo não é um acontecimento central coisa nenhuma, justamente porque o principal da Paixão Segundo GH é esse processo da personagem se desmontar e depois se reconstruir. Eu percebo a obra dentro dessas duas perspectivas, assim, né? Uma tentativa e um desejo dela se desconstruir e logo na sequência uma busca e também um desejo de se reconstruir e de se formar a partir daquilo que ela desconstruiu muito propositalmente, a partir desse evento que mexe com ela e que organiza isso que é central dentro da narrativa, que é o gesto dela comer a barata que ela encontra no quarto da empregada. Apesar da gente ter uma única ação que sustenta a narrativa, a gente pode organizando A Paixão Segundo GH em alguns acontecimentos ou em algumas cenas, vamos dizer assim. Logo no primeiro momento, a gente tem a personagem, a GH, meio que perdida em si mesma, refletindo sobre sua condição, sobre quem ela é. Ela mora num bom apartamento, ela é uma mulher de uma classe social elevada, então ela está refletindo ali sobre quem ela é, sobre o que é ser a mulher que ela é, sobre o que é liberdade, ela está pensando sobre tudo isso. Logo na sequência, ela toma a decisão de arrumar o quarto da empregada, que tinha acabado de deixar a casa. A empregada morava na casa, morava no apartamento, então ela toma a decisão de arrumar o quarto da empregada. Quando ela chega no quarto da empregada, vai acontecer uma coisa muito importante para a narrativa, que é, primeiro ela olha para a parede e a empregada deixou uma espécie de silhueta desenhada, um esboço desenhado, e ela fica impactada demais com aquilo e com o modo como o quarto está organizado, porque quando ela chega ali, ela acha que vai encontrar tudo numa grande desordem, tudo numa grande bagunça. Quando ela enxerga o quarto da empregada arrumado e também aquela silhueta desenhada, que ela meio que se identifica naquilo, ela se vê naquilo, ela vai se movimentar para pensar então ainda mais sobre aquilo que ela vinha refletindo anteriormente, que é justamente isso, o que ela é, o que significa a vida dela, o que ela precisa fazer para ela se encontrar de fato. Isso é bem característico das obras da Clarice, esse desejo, essa busca por entender de fato, pelas das personagens, para entender de fato quem elas são, de que maneira que elas se constituem, o que é importante para elas, o que é liberdade. E isso vai ficar bem evidente aqui na Paixão Segundo GH. E depois a gente tem a cena que vai ser a principal, que é quando ela ali
parada no quarto da empregada, vê uma barata e ela meio que trava um duelo ali com essa figura, com esse animal, até que ela chega no momento em que ela abaixa, pega parte da massa da barata e come. E isso parece muito absurdo, falando isoladamente, parece meio que absurdo demais e sem sentido nenhum, falando isoladamente. Mas quando a gente vai acompanhando lentamente, devagar, como a Clarice vai alertar pra gente, a gente vai compreendendo que isso para essa personagem tem um sentido muito grande e é uma metáfora muito importante dessa autodescoberta e desse processo de entender e de conhecer si próprio. A gente tem uma narrativa bastante fragmentada, porque ao mesmo tempo que a gente tem vários pequenos eventos que vão acontecendo e que parecem que não vão dizendo muito, mas ela também é fragmentada no sentido de estrutura do texto mesmo. A gente tem muitos capítulos muito curtinhos, mas uma coisa que se destaca é o fato de que cada capítulo ele termina com a frase que vai começar o capítulo seguinte. Então, o capítulo 1 termina, a gente tem uma oração final. O capítulo 2 ele vai ser iniciado com essa frase que terminou. Então, ao mesmo tempo que essa fragmentação está presente, essa fragmentação vai ganhando um sentido de todo, porque cada parte vai se unindo à parte seguinte. A gente tem um narrador onisciente, terceira pessoa, um narrador em terceira pessoa onisciente, que tem acesso aí, né? O narrador onisciente é esse narrador que tem acesso ao pensamento da personagem e que vai acompanhando esse fluxo de consciência bastante intenso que acontece aqui em A Paixão Segundo GH. Esses fluxos de consciência provavelmente é o que tem de mais importante assim, na obra, justamente porque são eles que vão mostrar, para além dos eventos externos, para além dos acontecimentos externos, são esses fluxos de consciência que vão mostrar a relevância do que vai acontecendo aqui na obra. Como se a gente tivesse dois universos. No universo externo, a gente tem a personagem comendo a barata, e no universo interno, a gente tem todo o processo que vai anteceder esse momento da personagem comer a barata e que vai sustentar a maior parte da narrativa. E isso é muito interessante, porque essa cena dela ver a barata e da gente já saber que ela vai comer a barata acontece muito de início, assim. Mas o tempo que ela gasta para explicar o que acontece com ela, e não é nem para explicar como que isso vai acontecer, o porquê que isso vai acontecer, mas o processo que ela leva para explicar o que está acontecendo com ela, dentro disso, ele é muito significativo e é a parte que gasta mais tempo da obra, a gente pode dizer. Pensando nessa coisa de dividir em dois também, a gente tem um universo externo e um universo interno, a gente também pode dizer que a gente tem dois eus dessa protagonista. O primeiro que é uma espécie de eu civilizado, que é essa mulher de classe média alta, que não conhece a empregada, que gasta um tempo ali lembrando que o nome da empregada é Janaí, então ela pensa quem era essa mulher que estava aqui, a mulher morava dentro da casa dela, então ela para e gasta um tempo para lembrar e finalmente se lembrar, o nome dela é Janaí. Então essa mulher é extremamente alienada e perdida no seu próprio mundo, e perdida na sua própria realidade, civilizada. E essa mulher civilizada se percebe como uma espécie de personagem mesmo, personagem de si, a gente pode dizer, justamente porque ela sabe que não é livre, ela sabe que não se conhece e ela sabe que para ela conseguir construir uma liberdade, ela vai ter que abrir mão de muita coisa. E é nesse processo que a gente vai chegar a esse outro eu, que é o meu selvagem, natural, que é justamente esse eu que está disposto a qualquer coisa para se encontrar até comer a massa branca da barata, e que é nesse processo que ela vai se construir em relação a essa descoberta, essa busca da sua liberdade. A palavra liberdade vai estar muito presente ao longo de todo o livro, a gente vai falar o tempo inteiro sobre isso, sobre o que é ser livre, sobre o que é ter liberdade, sobre o que é essa autodescoberta. E nesse processo da Clarice e da GH pensando sobre a liberdade, tem uma coisa que vai estar muito presente também, que é a ideia de, bom, para eu chegar nesse lugar, primeiro eu preciso afastar e eu preciso desconstruir aquilo que eu sou. E estar disposta a isso, a esse processo de abrir mão de quem ela é, vai envolver também se ver no limbo, se ver no emaranhado de nada e de vazios. E isso é extremamente sofrido para a personagem, porque ela sabe que ela vai ter que passar por isso se ela meio que quiser chegar no outro lado, mas ao mesmo tempo
ela tem consciência que esse processo vai ser sofrido, tá? Eu abri mão de ser quem eu sou, de estar aqui com os meus pudores, de estar aqui com os meus cuidados, com as minhas possibilidades e com as coisas que eu tenho que não estão acessível para as outras pessoas, mas se eu quiser chegar nesse lugar de liberdade de fato, eu preciso abrir mão do sujeito que eu sou, de quem eu sou e estar disposta a entrar nesse vazio ali. É muita coisa acontecendo no intervalo de um dia, e talvez nem de dias, de um dia, talvez de algumas horas, porque a impressão que dá é que ela senta ali para pensar. Quando ela chega no quarto da empregada, ela meio que se senta para pensar sobre quem ela é, vê a barata, e daqui a pouco ela começa a entrar numa neura e num processo aí de quem eu sou, o que eu faço, como que eu vou ser livre, como que eu construo a minha liberdade. E muito provavelmente em poucas horas ela já está aí abaixada para comer a massa branca da barata. Tem muitas citações e muitas frases que vão deixando a gente entrever e perceber o nível de perturbação que a GH está em relação a quem ela é, nessa crise de identidade mesmo. E logo ali no primeiro capítulo ela vai dizer várias frases que vão denunciar isso. Tem um determinado momento que ela fala que é difícil, provavelmente arrumarei depressa um modo de me achar. Então ela entende que ela precisa dessa desordem, ela entende que ela precisa dessa bagunça e desse vazio para ela poder descobrir quem ela é de fato. Aí ela fala que é difícil perder-se, e aí ela diz, é tão difícil que provavelmente arrumarei depressa um modo de me achar, mesmo que achar-me seja de novo a mentira que vivo. Isso está muito presente na obra toda da Clarice, assim, essa ideia da mentira que a gente vive, dessa história essa ideia das mentiras que a gente vai construindo em relação a quem a gente é, em relação aos nossos desejos, em relação às nossas vontades, e isso está muito presente aqui em GH também, e ela vai repetir essa ideia várias vezes, né? Para mim, é tão difícil estar numa desordem que se eu me colocar propositalmente nessa desordem, é muito provável que eu me coloque de novo numa ordem, porque é muito difícil estar aqui. E aí ela fala na sequência, se eu tiver coragem, eu me deixarei continuar perdida, mas tenho medo do que é novo e tenho medo de viver o que não entendo. Então essa aqui provavelmente é a principal angústia da personagem, essa ideia de eu tenho medo do que eu não conheço, eu tenho medo de viver o que eu não sei, e tenho tanto medo disso que se eu tiver aqui, logo eu tento arrumar um jeito de costurar essa bagunça aqui, de reconstruir essa bagunça, porque é muito mais fácil viver no ordenamento. É muito mais fácil viver no ordenamento do que numa desordem. Mas aí ela continua, a gente está acompanhando aí um processo de crise de identidade dessa personagem. Então ela vai desse momento, tá, eu tô aqui numa desordem, se eu me desordenar, eu vou me colocar numa ordem novamente. Depois ela fala, bom, se eu tiver coragem, talvez eu continue. E aí, quando a gente tá um pouquinho mais pra frente, ela vai dizer ali, terei que correr o risco do acaso e substituirei o destino pela probabilidade. Então, quando ela chega aqui pra afirmar que ela vai substituir o destino pela probabilidade, a gente já sabe que ela tá disposta, mais do que ela estava anteriormente, a se enfrentar e a se conhecer. Aí, o aspecto dessa personagem chamar aqui na obra GH e não ter o seu nome completo revelado também é muito significativo ali, porque em determinado momento ela vai olhar para as valizes, para as malas e tá grafado ali GH. Então ela dá importância para esse sujeito que ela é, porque ela vai grafar na sua mala, nos seus objetos, mas ao mesmo tempo o leitor não tem acesso a quem é, o que significa essa GH. Então ao mesmo tempo é como se isso tem relevância, isso tem importância, mas ao mesmo tempo é importante esconder esse aspecto da identidade dela e permitir que ela seja conhecida só pelas iniciais, porque para a gente não ter acesso de fato a esse eu extremamente civilizado, que é essa personagem que está tentando aqui se construir de maneira mais livre. A gente vai ter também algumas, ainda que de modo muito sutil, ou pelo menos de modo bem mais sutil do que acontece em A Hora da Estrela, a gente vai ter algumas críticas sociais ali, essa personagem que é uma mulher aí de classe média alta, a gente pode ler ela como alguém meio alienada demais e de certa forma fútil demais em relação a alguns aspectos, porque ela cria uma certa imagem da empregada, e a primeira imagem que ela cria da empregada é que quando ela chegar para arrumar o quarto vai estar uma zona, vai estar uma bagunça. Ela vai arrumar o quarto esperando isso, mas quando ela chega no quarto, o quarto tá limpo, tá inteiramente limpo.
e ela fala muito sinceramente sobre o seu espanto, assim, no sentido de que é, é, ela vai se deparar com um lugar extremamente bagunçado que a empregada deixou e não, ela chega e encontra um quarto limpo, um quarto arrumado e isso causa bastante espanto para ela. Isso vai fazer com que ela meio que crie um conflito com alguém que nem tá mais ali. Então essa mulher que tá ali pensando sobre o que ela devia ter encontrado, ela inicia uma espécie de conflito com a Janair, que não tá mais ali já faz alguns meses. E quando ela vai visitando ali o quarto da Janaíra, ela meio que vai travando um certo embate, porque ela se sente incomodada com as figuras que estão desenhadas na parede, porque ela acha que a Janaíra deixou para ela como uma espécie de provocação, vamos dizer assim. Então ela constrói esse diálogo na cabeça dela, essa provocação tá ali na cabeça dela, e depois mais pra frente ela fica incomodada com o fato da janela estar aberta e ter visivelmente permanecido aberta, e isso também incomoda ela, porque isso vai dizer, olha, a empregada que estava aqui, ela aproveitou mais da vista, aproveitou mais do céu, da cobertura, do que ela, que é a dona da casa. Ela diz isso ali. A Janair, que está ali no quarto da empregada, está no quarto pequeno, está no quarto que é um quarto meio que um depósito, não deixava a janela fechada e por conta disso ela aproveitava mais da vista que ela, que é a dona da casa, que tem acesso à cobertura, que tem acesso aos espaços, mas que não tinha essa brilhante ideia de deixar as janelas abertas. O processo dela seguinte é justamente esse processo de ver a barata e tentar pensar no que é esse animal, no que é a massa branca desse animal. Ela repete isso várias vezes, a ideia dessa massa branca desse animal, justamente porque ela trata como uma espécie de massa neutra ou de alguma coisa neutra, mas que ao mesmo tempo reflete isso que tem de mais sujo na sociedade, que é esse animal que rasteja. E aí ela vai iniciar várias metáforas bíblicas, várias metáforas religiosas para dizer que, bom, isso aqui que é sujo, isso que é o imundo, é justamente isso que uma mulher como eu jamais deve se aproximar. Então essa ideia de mergulhar nisso, nesse objeto que rasteja, de olhar para esse objeto que rasteja, de pegar nesse objeto que rasteja e depois de comer esse objeto que rasteja, ao mesmo tempo que essa massa desse objeto é neutra, uma massa branca, ao mesmo tempo isso revela que ela está se aproximando daquilo que ela não poderia se aproximar de jeito nenhum, porque está proibido pelos textos religiosos, está proibido pela sociedade, como se não fosse para ela, como se ela não devesse ter acesso àquilo, mas ao mesmo tempo toda aquela angústia que ela foi construindo até ali ganha força no momento em que ela decide comer, porque ela vai entender que aquilo, de fato, a massa branca, a massa da barata é o real, tudo que ela construiu até então é meio que um delírio, e esse delírio que ela constrói até então, para ela conseguir chegar nessa realidade, nessa liberdade, ela precisa cruzar essa ponte, eu preciso me aproximar desse real, e isso que é o real é isso que é imundo, isso que me proibiram de chegar perto, vamos dizer assim. E quando ela decide comer, ela percebe que aquilo é menos importante ou tem menos força do que ela gostaria, porque ela come numa espécie de fúria, ela come numa certa angústia, uma fúria mesmo, mas ao mesmo tempo quando ela come a massa da barata, ela vê que a massa da barata é uma coisa neutra, e quando ela começa a tentar cuspir essa massa da barata, ela não percebe diferença, porque quando ela cospe a massa da barata, ao mesmo tempo ela não consegue perceber se de fato ela já cuspiu tudo, se de fato ainda tem massa da barata na boca dela, mas ao mesmo tempo ela percebe, bom, isso aqui é neutro, isso que eu tô cuspindo aqui é isso que é neutro, e mesmo sendo neutro é isso que é real, porque isso é concreto. Parece muito viajado, parece muito exagerado, mas esse processo dela mergulhar nisso que é ao mesmo tempo que é real, que é concreto, justamente por ser imundo, ao mesmo tempo isso tem uma certa neutralidade, e justamente por isso ela já não consegue diferenciar mais de quem ela é justamente isso que vai permitir que ela finalmente perceba que ela cruzou a ponte que ela queria cruzar, que é justamente essa ponte de se aproximar dessa realidade. Ela deixa de ser essa mulher, então, que fica profundamente espantada com o quarto da empregada tá arrumada, que fica profundamente espantado com que essa mulher que não conhece, que não sabe, no primeiro momento, o nome da empregada, o nome de uma pessoa que morou na casa dela por um tempo, ela deixa de ser essa mulher
para começar a se colocar como essa mulher extremamente fragmentada e por isso mesmo extremamente livre, tão livre que está disposta a se aproximar de tudo que proibiram ela se aproximar a vida toda. Gente, essa foi a nossa conversa sobre A Paixão Segundo GH, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você já leu esse livro, se você já leu outros da Clarice, e a gente continua lendo aqui o projeto Lendo Clarice. Até mais!